programa que ele quebra, né, um período que a gente fez com Vivência, onde a gente teve 7 ou 8 temporadas, ouvindo o segmento cultural, artístico e inclusive alguns profissionais de imprensa. E agora nessa fase a gente está encaixando políticos e intermediando, né, trazendo também algumas personalidades no campo da formação. Então hoje fica com a gente. Se você ainda não é seguidor do canal, nos segue aí, se inscreva, né? Seguindo lá no Instagram. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, avisa as pessoas, né, que estão nos acompanhando agora, compartilha. Se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, uma sugestão, né, de podcast, pode deixar, né? A gente vai observar e geralmente a gente acolhe as sugestões que são nos enviadas. E eu quero já agradecer a sua companhia, a sua parceria conosco, né, nesse programa, como por exemplo tem o Lambreta Bistrô Café, esse ambiente agradável que a gente tem desenvolvido esse podcast, ou com temática política, ou com temática cultural, e dentro do campo da cultura abrange-se vários setores, né, da vida, seja culinária, seja artes visuais e, claro, a educação não tem como se desagregar disso. E para isso, hoje a gente tem conosco, e eu posso dizer sim, que é uma honra tê-lo conosco, que é uma pessoa que já tem experiência na formação de tanta gente, e a gente quer que esse programa também possa contribuir com você nesse sentido. Por isso, se você já puder, já compartilha aí nos grupos, porque vai com certeza ajudar não só a reflexão, mas quem sabe até você a ter um acréscimo a mais naquilo que você acredita, nos valores, princípios, ou pelo menos despertar a mente nesse sentido. Conosco, o professor Roberto Peixoto, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. E aí, já que estamos falando na internet, eu quero dizer que quando me dirijo através da internet, eu estou sempre cumprimentando as pessoas do ponto de vista do bom dia, do boa tarde, do boa noite. O fuso horário digital, ele na realidade ocorre em função do momento que cada um possa estar presente, seja lá aonde quer que for. Quem agradece sou eu, a oportunidade de poder comparecer para falar um pouco sobre a educação. E obviamente, quando a gente fala da educação, a gente fala de um aspecto que é fundante em todos os outros aspectos da formação da vida das pessoas e da sua própria vida. Eu tenho toda uma origem na escola pública. E aliás, eu gostaria de enfatizar que a escola pública me salvou. Eu venho de uma família em que 5 filhos de Dona Antônia Maria Peixoto e Manuel Francisco da Silva, mas principalmente a minha mãe, ambos analfabetos, partiam lápis comum ao meio para transformar em 2 lápis, fazendo... Eu não lembro se já a Alane está nos ajudando aqui nas imagens, né, na coluna produção. Eu não lembro se eu cheguei a contar essa história para você, mas a gente viveu isso também. Fazendo ponta, né, nos lápis, abrindo o caderno de 50 folhas. Os 2 lados, né? Para se utilizar, para poder dividir para 2. Exatamente. E tem mais. Abrindo caderno de 50 folhas, transformando em 2 grampeando de 25. O meu irmão mais velho, Reginaldo Peixoto, também conhecido muito nessa cidade, né, em virtude de ter sido um empresário do ramo imobiliário, há um ano falecido, estudava na escola Antônia Cavalcante, na Rua Preta, que nós chamávamos à época de Grupo Novo, porque havia sido recentemente construído. Ele estudava pela manhã, no horário das 7, e eu estudava no turno intermediário, aquilo que nós chamávamos na época de turno da fome, porque nós vínhamos às 10 horas para iniciar o turno às 10h30, e eu vinha descalço, porque só tinha um par de sandálias havaiana para eu e o meu irmão. Ele já estava com ela na escola e eu vinha no hall
do Antônio Cavalcante, jogava bola com os colegas, sujava os pés e, obviamente, quando ele saía, nós nos abraçávamos, e aquele abraço era um abraço não apenas para uma despedida, mas para uma troca de sandália. Isso é muito significativo. Eu até relato isso no meu primeiro livro, um livro que, inclusive, graças a Deus, foi bem vendido. Nós editamos 1000 livros quando a escola diz e não faz. O outro discurso da escola, que eu poderei falar um pouco a respeito do contexto desse livro e da importância que ele teve para mim e que com certeza tem tido para muitas pessoas, porque recentemente no Festival Literário do Agreste, promovido pela Prefeitura de Caruaru, e hoje no Circuito Literário de Pernambuco, que é o que está acontecendo em nossa cidade através do governo do estado agora, nós tivemos a oportunidade de abraçar professores que nós formamos durante muito tempo na nossa querida Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, a FAFICA, aonde eu entrei como aluno, saí como professor, não é? E depois fui fazer a minha carreira acadêmica, inclusive fora do Brasil. Bom, toda essa história, ela precisa ser narrada, até porque isso se torna, Paulo, um documento para mim, né? Para minha família. O que está acontecendo agora nesse momento é a gente aproveitando todo esse arcabouço tecnológico para deixar gravado aquilo que na realidade, no meu entendimento, não é uma entrevista, é um depoimento. É um depoimento que valoriza a escola pública, que, repito, salvou um filho entre 5 daqueles que pais analfabetos, por acreditar na escola, colocaram, e de certa maneira nós nos tornamos pessoas que hoje, podemos dizer, temos dado uma contribuição à cidade de Caruaru. Então esse é o início mesmo, sabe, da minha história. Eu fui professor no Colégio Sagrado do Coração de Caruaru, Colégio das Freiras, fui coordenador pedagógico, ali eu trabalhei durante 23 anos, posso dizer que quase viro freira, né? 23 anos eu quase viro freira. Eu trabalhei também em cidades fora daqui do início, por exemplo, todas as escolas públicas da cidade de Altinho, eu fui professor, todas elas. E também fui professor na escola cenecista daquele município, aonde eu comecei. Ministrei aula em São Joaquim do Monte, com figuras fantásticas como Zezinho, professor Zezinho de matemática, né? Professor Armindo de inglês, que hoje está em João Pessoa, mas passou uma boa parte da vida dele na Suíça. Eu tive o prefeito Tonigel ministrando aula de língua portuguesa. A gente saía daqui nos finais de tarde, às vezes deitado numa caravana, porque não tinha mais como sentar, em virtude de ser aquele último carro a partir para São Joaquim do Monte, onde a gente estaria ministrando. Que é o que a gente comumente conhece como lotação, né? Isso, lotação, pois é. Mas eu também dirigi o Colégio Atual aqui de Caruaru durante 2 anos. Eu fui diretor da escola Maria Auxiliadora Liberato, na Coab 3. Eu fui o 3º gestor educacional daquela instituição estadual de ensino, né? Tive a oportunidade também de ter essa vivência na escola pública na condição de gestor, né? E isso eu digo sempre que me alimentou o tempo todo para que eu pudesse, inclusive, iniciar a minha carreira no mundo universitário, não é? A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, ela poderia ser hoje aquilo que as outras em Caruaru são, centros universitários. É o caso da FAVIP, que chegou depois da FAFICA, é o caso da Maurício de Nassau, onde eu trabalhei 6 anos, é o caso da ACES, que surgiu junto com a FAFICA em Caruaru. Na verdade, a gente só tinha... Mas a pioneira foi a FAFICA. A pioneira sim, a FAFICA. E as outras foram... A ACES em cima, né, da história cronológica da FAFICA. Ali a gente tinha Direito e Odontologia. Na época chamava-se Faculdade de Direito. Faculdade de Direito e de Odontologia. Eu digo sempre brincando que quando tinha uma briga na Rua da Matriz entre um odontólogo e um professor, aparecia um advogado. Ou seja, nós não tínhamos, outras formações. E aí o que é que ocorre? Infelizmente, mas infelizmente mesmo,
e aqui eu quero falar com ênfase, a Diocese de Caruaru contribuiu durante muito tempo para que essa instituição fosse a primeira do interior de Pernambuco, inclusive a proporcionar cursos de pós-graduação. Mas foi também a Diocese que colocou, através do bispo Dom Rui, a última pá de terra na Fafica. É claro que a Fafica hoje está resgatada do ponto de vista de ser um ambiente educacional. Por lá está a Secretaria de Educação do município de Caruaru. E, aliás, eu louvo que isso tenha acontecido, porque isso significa, de certa forma, uma maneira de preservar a história da educação de Caruaru. Poucas pessoas sabem que a Fafica, ela não foi apenas uma instituição que formava professores. Ela chegou ao ponto de ter cursos como ciências contábeis, administração, rede de computadores, sistema de informação. Para que vocês tenham uma ideia, a Fafica chegou a ter quatro grandes laboratórios de computação. Ou seja, nós tínhamos tudo para ser hoje um centro universitário como as outras instituições de ensino superior e, obviamente, que estaríamos à beira de ser também uma universidade. Caruaru tem a Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru tem a UPE, mas o embrião desse mundo universitário na capital do Agreste foi a Fafica. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Paulo Nailson. Nenhuma, ok? Ok. Você citou aí a questão dos colégios, a deteriorização. Me lembrei do Colégio 7 de Setembro. Você chegou a passar por ele? No Colégio 7 de Setembro, como Colégio 7 de Setembro, não. Mas ali funcionou. Em seguida, né? Funcionou uma outra instituição particular e eu fui o coordenador. Porque né? Você falou da questão do resgate da história, eu me lembrei das placas que tinham, né? Das turmas que se formaram no Colégio 7 de Setembro, que, salvo engano, não foram preservadas. Pois é, veja, eu quero aqui não fazer pré-julgamento. Não quero. E gostaria também de dizer que quando ex-alunos recorrem à minha pessoa, perguntando, professor, sabe alguma coisa sobre as placas das formaturas na Fafica, né? Começando lá atrás. Mas na Fafica estão, né? Acho que a do Colégio 7 de Setembro é que eu estou... A do Colégio 7 de Setembro eu não tenho conhecimento, mas da Fafica eu também não vi, eu pelo menos não vi. Estão todas preservadas. Então isso é importante. Elas estão, sim. Louvo. Tem uma área grande, inclusive, bem ornamentado, bem iluminado, com elas em ordem cronológica. Eu fiquei, todas preservadas. Eu fiquei, Paulo, tão triste com o fechamento da Fafica, sim, que eu terminei não voltando mais lá. Uma pessoa que entra no aluno ficou muito bonito, mantendo esse aspecto histórico. Ele sempre foi, porque não é o ideal, ele tem uma... Mas como eu digo ficando, licença, quando eu digo ficando, é porque realmente ele estava numa situação deplorável, né? Assim, foi abandonado, foi... Aí, nessa recuperação, realmente ele ficou bonitinho, bonito mesmo, ficou bem recuperado. Todo o parque aquático está destruído. O que nós tínhamos ali como piscina semiolímpica, o que nós tínhamos ali uma quadra... Essas outras dependências não. Aquilo ali está extremamente jogado às traças. Essa é a palavra. Está ouvindo, Dom Rui? Jogado às traças. E aí... eu me senti psicologicamente arrasado, porque alguém que entra na faculdade como aluno, passa 35 anos lá, sai como professor, não é? Deu e recebeu uma colaboração fantástica do ponto de vista do ensino universitário na minha cidade. E aí isso me magoou bastante. Entretanto, cada um tem as suas razões, eu não vou entrar aí, nem vou fazer pré-julgamento. Eu estou apenas dizendo que a história, ela é, eu diria, significativa do ponto de vista de dizer quem foi, quem não foi e por que foi. E isso já é história na educação de Caruaru. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Por qualquer um desses lados. Isso é história. Queria lhe ouvir mais sobre esse tema, né? Educação. E, inclusive... Não. Inclusive as suas influências, né? Se não as lideranças, quem são os mestres que lhe influenciaram nesse campo, né? Que contribuíram para a sua formação no campo da educação, e o que você pensa também sobre esse tema, né? Sobre a educação.
Quando a gente fala de educação, didaticamente é importante, Paulo, que nós, para as pessoas que estão aí nos assistindo, coloquemos aquilo que é uma educação sistemática e aquilo que é uma educação assistemática. Então, do ponto de vista antropológico, nós podemos afirmar que a educação assistemática é algo que acontece em todos os dias e a cada momento e em qualquer lugar. Na escola, na família, no sindicato, nos movimentos sociais, lá na Amazônia, agora, onde uma tribo não descoberta está caminhando e os pais com seus curumins, a criança indígena na língua tupi, eles estão nesse momento subindo em árvore, descendo, pescando. O que é que eles estão fazendo nesse momento? Aprendendo. Isso aí é uma educação assistemática. A educação sistematizada, obviamente, como a própria palavra já nos ajuda a compreender, é aquela que depende de professor, de currículo, de livro, de organização. E aí as minhas raízes, eu posso dizer que elas estão fundadas em Paulo Freire. Eu não poderia de forma nenhuma ter tido uma formação acadêmica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru e não ter Paulo Freire como sendo o pensamento fundante de toda a minha formação educacional. Quando ele fala de educação dominadora e de educação libertadora, aí eu não tenho mais nenhuma dúvida de que qualquer educador faz a sua opção. E é interessante que quando a gente fala de uma educação libertadora, nós estamos fundamentalmente dizendo, no meu entendimento e na minha compreensão, que esta é a educação sistematizada, que precisa acontecer na formação da personalidade das pessoas. Porque o ser humano, como bem diz o Paulo Freire, é um ser inacabado. E esse ser inacabado, ele está o tempo todo buscando essa espécie de acabamento, inclusive procurando uma tal de felicidade, que na realidade não existe do ponto de vista filosófico, se você quiser entender felicidade como algo pronto e acabado. Ora, se a felicidade fosse algo pronta e acabada, obviamente eu seria feliz todo dia e toda hora. De forma nenhuma. Aqui eu não vou citar nenhum filósofo, eu vou citar um cantor, eu vou citar Aldair José, quando ele diz que a felicidade é algo que é momentânea, se tem ela em um tempo. Portanto, a perspectiva educacional fundada em Paulo Freire, de certa forma deixando bem claro essa educação libertadora, que é o que mais interessa, foi, é e será os elementos fundantes da minha prática pedagógica. Ok. Partindo para essa questão daquilo que você adquiriu, né, daquilo que lhe formou, então, enquanto preparador, enquanto formador, vamos entrar agora no ambiente dos concursos, que inclusive você fez história e permanece fazendo nesse sentido, né? Não só aqui em Caruaru, como na região. Então, compartilha com a gente um pouquinho dessa sua experiência e do trabalho desenvolvido, entendendo que, inclusive, sem estar sendo exagerado, você sim é uma das referências, né, se não uma referência maior nesse campo. Paulo, eu agradeço, não é? Eu agradeço a sua deferência em relação a esse aspecto. Mas eu gostaria de dizer sobre essa questão dos concursos uma coisa que me parece importante que seja dita. Nós estamos vivendo, depois da Constituição de 1988, uma abertura, não apenas do ponto de vista político, no sentido democrático, porque das 8 constituições que o Brasil teve, de 1824 até 1988, essa Constituição de 88, denominada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, trouxe para cada um de nós brasileiros a perspectiva de ver jogado o entulho autoritário dos 21 anos do movimento militar de 64. E, obviamente, que a sociedade brasileira, nesse sentido, se abriu. Então, a gente percebe também que, nesse campo dos concursos, o que é extremamente interessante, porque o concurso público, ele está lá na Constituição Federal. Aliás, isso é fundamental que se diga, porque durante muito tempo
o conjunto de legislação brasileira privilegiava as pessoas que terminavam o curso superior com algo extremamente diferente. Dava a ele uma cela especial. Ou seja, se você terminasse um curso superior, em vez de você ter um emprego ou a possibilidade de conquistar esse emprego através de um concurso, estava sendo incentivado a ser preso. E é claro que a gente sabe qual é o regalia do sistema. E é claro que a gente sabe qual é o interesse disso. A elite nunca imaginou que as classes populares, os filhos das classes populares, pudessem, então, rapidamente dar um salto e poder chegar à universidade. E quando eles se prepararam do ponto de vista jurídico, eles estavam acolhendo um lugar em que, se um dia eles pudessem ir para lá, teria uma sala especial. Eu estou lembrando isso para dizer que a gente, quando pensa em história, quando pensa em educação, quando pensa no mundo jurídico, a gente está pensando em algo que está forjado a partir dos aparelhos ideológicos do Estado. E isso fez com que, durante muito tempo, um pai dissesse: olha, meu filho, vai estudar, porque se você não estudar, indo preso, não tem direito a uma cela especial. Imaginem vocês o absurdo que a gente, de certa forma não, em toda a sua plenitude, está nesse momento analisando. Então a Constituição vem dizer para os administradores municipais, estaduais e federais que eles têm a obrigação de fazer com que os concursos aconteçam, porque isso é uma maneira da gente, de certa maneira, também do ponto de vista político e jurídico, dar um tapa na cara daqueles que estão acostumados a fazer política pelo clientelismo. E olhe que a Constituição em si, ela não consegue resolver esse problema não, porque ela também abre brecha para um contrato temporário. E ao abrir a brecha para um contrato temporário, a gente tem hoje nas máquinas públicas, sejam principalmente municipais e estaduais, muito mais gente com contrato temporário do que propriamente efetivo, concursado, o que vai ter nos cofres da prefeitura e no futuro previdenciário dessas pessoas um grande golpe. Porque é preciso que você tenha o indivíduo concursado, efetivado, fazendo com que a Previdência Pública garanta para ele aquilo que será a sua aposentadoria no futuro. E aí, eu nunca deixei de trabalhar, eu tenho 70 anos e eu continuo na ativa, tanto do ponto de vista da produção intelectual, quanto do ponto de vista de uma assessoria pedagógica que eu tenho. E dentro do contexto dessa assessoria pedagógica, agora, com a abertura dos concursos públicos, eu fiz aquilo que pouca gente está fazendo, modéstia à parte. Eu não fiquei em casa, atrás de um computador, ministrando aulas à distância. A aula, a educação à distância, que é uma modalidade da educação brasileira, dentro da Lei 93/94/96, a educação à distância, em condição de modalidade de educação que ela tem uma importância muito grande, num país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quando a gente olha para as regiões norte, por exemplo, e nordeste, mas muito mais o norte, a gente observa que ali é necessário que a tecnologia, que a educação à distância chegue para aqueles que estão nas partes ribeirinhas desses rincões distantes desse nosso grande país. Agora é preciso fazer isso com qualidade. A gente não pode simplesmente estar querendo formar pessoas em determinados cursos. Nem fazer isso em detrimento de acabar o outro. Não, e outra coisa, você não pode fazer um determinado curso apenas à distância, quando a gente sabe que aquele curso, do ponto de vista da sua matriz curricular, requer que haja uma prática para a formação desse indivíduo. Então, os meus cursos preparatórios para concurso, eles são, eu diria que um certo curso cigano. Nós vamos até a cidade que está oferecendo o concurso. Recentemente nós estivemos em vários municípios de Pernambuco. A gente foi para Surubim, trabalhou com a banca DMTEC, depois nós fomos para Riacho das Almas, trabalhamos com a banca FUNVAP, que é a Fundação do Vale do Piauí. Depois nós fomos para a Agrestina, trabalhamos em Agrestina também com a FUNVAP. Depois nós fomos para Santa Cruz do Capibaribe. Em Santa Cruz do Capibaribe nós trabalhamos com a banca Instituto Darwin. E nós fomos para Brejo da Madre de Deus, que está agora para fazer o seu concurso,
através da banca ADM Tech. Ou seja, levar o concurso, levar o curso preparatório para a cidade com uma equipe excelente. Aqui eu quero fazer um agradecimento aos professores que compõem a minha equipe para dizer obrigado por tudo que a gente tem feito. Porque quando a gente chega numa cidade, a gente chega com a credibilidade de nomes que imediatamente são reconhecidos. E estamos facilitando o estudo para aquelas pessoas que querem se submeter ao concurso sem que eles tenham que sair da sua própria cidade, da sua própria casa. Ou seja, a gente está levando qualidade para aquelas pessoas no seu ninho, consequentemente ajudando-as a ter inclusive mais tempo de estudo, porque ninguém pode fazer um concurso público sem algumas coisas que são precedentes importantíssimos, Paulo. Por exemplo, não se pode fazer um concurso público sem que antes você não faça o estudo do edital. Não se pode fazer um concurso público você não conhecendo o edital e correndo para um cursinho preparatório achando que agora você vai estar preparado para fazer o concurso. Não, aí você não está indo para um curso preparatório, você está indo para uma UPA. Você está com uma dor, está querendo tomar uma injeção que vai tirar a dor, mas obviamente que não saberá a causa se não fizer os exames necessários para saber de que você está doente. E nesse caso, você é um concurseiro doente, porque não conhece o edital e obviamente que está indo fazer o curso às vésperas da prova. Isso perde o sentido de alguém que quer verdadeiramente ser aprovado em um concurso público que vai garantir o seu futuro de forma efetiva em uma função ou em um cargo. Verdade. Por falar em sentido, esse cheirinho aí gostoso anuncia a chegada do café. Eu fiquei mais alegre ainda. E esse cheirinho já estava fazendo a gente aqui sentir, né, como um sinal. Esse café é um café lambeita. É um método que a gente trouxe para meio que remediar. Então isso é personalizado? Isso. A gente meio que trouxe para ter uma memória afetiva, lembrar aquela coisinha de casa, uma memóriazinha, sabe? Coisa de volta. Viu como o cheiro deu essa... Esse passeio feito agora, Paulo, sobre a questão dos concursos de modo geral. Obviamente que é um passeio que também passa pela educação, obviamente, né? Passa pela educação sistematizada, claro que sim. E aqui isso também me preocupa. O que me preocupa, quando eu falo agora da educação sistematizada, eu vou ser até mais objetivo. Agora nós estamos querendo falar sobre política educacional, sabe? Política educacional. Isso remete, já que você tocou no assunto, a uma próxima questão que a gente já estava para colocar. Eu acho que dá para fazer uma ponte entre onde você estava, porque tem tudo a ver, né? Recentemente, a educação brasileira, que já vinha sofrendo, né, uma série de dificuldades, até porque a própria dimensão do país, pelo fato da federação ser muito, muito grande, até você conseguir implementar, né, uma política de educação, uma política pública de educação que alcance diferentes regiões, que tem diferentes realidades, diferentes climas, já é complicado. E só se consegue isso realmente através de décadas, se não de até um pouco mais. Trazendo esse recorte para o fato da gente ter tido recentemente, né, um governo que desconstruiu, né, todo o processo do que vinha sendo avançado em relação à política pública, seja de cultura, seja de educação, seja de saúde, e em tudo mais, né, fazendo essa análise, como é que o senhor consegue colocar, assim, qual o diagnóstico que o senhor dá de como esteja a educação no momento no país? Olha, Paulo, é interessante, primeiro, claro, na minha concepção, que nós pensemos sobre a maneira como a nossa educação começa. A gente tem aqui um início de educação com a chegada dos jesuítas e, consequentemente, no Brasil, a educação, ela nunca foi para todos.
Isso, inclusive, é um paradoxo com relação ao que a Constituição Federal diz hoje. Está lá na Constituição. A educação é direito de todos, dever do Estado e da família, e se dará com a contribuição da sociedade. A única inversão do ponto de vista legal que existe com relação a esse fato é a LDB. Quando a gente fala da qualidade social da educação brasileira, eu tenho sempre uma preocupação histórica. Ou seja, a história da educação brasileira, ela é, eu diria, um retrato daquilo de como nós começamos e como consequência o que nós temos hoje. Os jesuítas chegam ao Brasil para iniciar aquilo que seria a nossa política educacional. Entretanto, o que eles querem realmente naquela oportunidade é fazer com que os indígenas, através da religião católica e através de aprender a língua portuguesa, se tornassem mais dóceis para serem dominados. E isso eles tentaram, não é? Não conseguiram totalmente, porque ficou mais fácil para os povos indígenas, é assim que a gente tem que dizer, ficava mais fácil para eles recuarem para o interior do Brasil e, consequentemente, fugir. É por isso que os portugueses vão buscar na África os negros para transformar em escravos no Brasil. E isso é interessante que seja dito dessa maneira, colegas professores, porque quando vocês, em salas de aulas, dizem para as crianças e os adolescentes que os portugueses foram buscar os escravos na África, passa o entendimento de que a África era uma fábrica de escravos, só era ir lá buscar e trazer. Não, os 3 principais portos do Brasil na época eram Salvador, Rio de Janeiro e Recife. E os negros eram trazidos e vendidos como peças nesses 3 mercados. Eu estou dizendo isso para dizer que a educação se implanta a partir da perspectiva jesuítica e, obviamente, não havia interesse de uma educação para todos, de forma alguma. Eu coloquei isso com muita clareza. A intenção portuguesa era, eu diria com aspas, domar os índios, porque os portugueses entram no Brasil com a cruz e com a espada e provocam um genocídio, tendo em vista que a colonização, a partir de 1530, foi uma colonização de exploração, não foi uma colonização de povoamento. A nossa educação, ela sempre sofreu mudanças para servir aos interesses da burguesia. E é interessante que quando tudo isso vai avançando, essas mudanças também vão se dando de acordo com o interesse capitalista. É necessário que pessoas aprendam mais, não porque devam aprender mais como cidadãos, mas porque devam estar melhor preparadas para um mundo que atende ao capital. As diferenças estão aí marcadas neste sentido. E eu diria, nós temos avançado. Avançado aonde? Eu diria, avançado do ponto de vista do acesso à escola. 97% das crianças brasileiras em idade escolar estão matriculadas. Mas aí nós temos 2 grandes problemas, Paulo. O primeiro, colocar para dentro os 3% que estão fora. Ora, a Constituição não diz que a educação é direito de todos, dever do Estado? Se temos 3% em idade escolar fora da escola, é necessário o acesso. Mas aí, Paulo, é necessário o acesso com a permanência, e a permanência com a educação de qualidade. Eu quero lembrar aqui aos senhores e às senhoras que nós temos 2 grandes direitos humanos. O primeiro grande direito humano é o direito à vida. Até porque os outros direitos perderiam o sentido se assim não fosse. Mas o segundo direito humano é o direito ao conhecimento. Então, quando as pessoas têm o direito ao acesso, mas não têm o sucesso, e o sucesso é a aprendizagem, o que está acontecendo é aquilo que eu denomino de um estelionato pedagógico. As pessoas não podem pegar o seu tempo, entregar à escola, e a escola não devolver a eles um direito público subjetivo, que é o direito à aprendizagem.
E aí, nós estamos vivendo esse contraponto. Algo que no meu entendimento, e aí eu talvez estou falando óbvio, mas às vezes é preciso explicar o óbvio, que é para não perder de vista o essencial. Nós temos feito a inclusão sem a devida qualidade naqueles que nós estamos chamando de incluídos. Então, a nossa educação ela tem avançado do ponto de vista numérico, ela tem avançado do ponto de vista de se possibilitar o acesso. Nós precisamos continuar brigando para que, com a possibilidade desse acesso, verdadeiramente, a gente possa ver a aprendizagem acontecendo. É inconcebível que adolescentes estejam saindo da escola pública sem saber fazer interpretação de textos e sem dominar o mínimo do ponto de vista numérico, em se tratando de matemática. E observe, se nós continuemos desta maneira, nós também não acabaremos tampouco com o analfabetismo que ainda temos, que é outra coisa que precisa ser refletida, discutida e combatida, porque é impossível que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo a 4ª revolução científico-tecnológica e ainda tenhamos pessoas que não sabem ler e escrever. Ainda tenhamos um grande número de pessoas que leem, mas não interpretam. E aí, por isso mesmo, nós temos um outro tipo de analfabetismo que eu chamo de analfabete. Analfabete. Aquele que não domina o conhecimento digital porque não conseguiu passar com a qualidade suficiente da aprendizagem nas bancas escolares. Isso é, eu diria, crítico. E a digitação também acaba, num certo sentido, tá ali o seu cafezinho, pode colocar o açúcar também. A digitação, ela acaba refletindo nisso, né? Ou seja, isso acaba se refletindo na digitação, né? Você abreviando as palavras, porque você já não bota a palavra inteira, só bota ela pela metade, ou bota, às vezes, só 2 letrinhas. Sobre e Paulo, vai encurtando, Paulo, fora pontuação, fora... Sobre digitação, já que é o termo que você está utilizando, eu quero fazer 2 considerações do ponto de vista acadêmico. 2 considerações. Uma, numa perspectiva da neurociência, ou da neuropedagogia, ou da neuroeducação. Se os meninos não escrevem, se eles não usam o lápis e a caneta, eles estão cometendo um grave problema com o seu QI, com o coeficiente intelectual. E isso já está provado. A gente está com um futuro pela frente em que uma grande geração está se formando e perdendo condições do ponto de vista da intelectualidade. Porque quando você escreve em um papel, você está colocando o que você escreve no HD da sua memória. E quando você digita, você está colocando o conhecimento no HD do computador que você está usando. E a escola precisa olhar para isso, e a família, porque o que nós estamos tendo nesse momento é a criatura sendo subordinada, dependente do Criador, ou o inverso. Na realidade, a gente precisa dizer às crianças que tudo tem um limite. E esse limite precisa ser colocado pela família e pela escola. Então a digitação leva a isso, que é diferentemente de escrever. Mas o que você estava dizendo é que esse aspecto aí está comprimindo de tal maneira o conhecimento e o entendimento da língua portuguesa, que aquilo que no passado começou com voz-me ser, virou você e agora é VC. Ora, problema da escola, dos colegas professores, problema da família, problema que a gente tem urgentemente que dar uma contribuição. Aí você poderia perguntar, e nós vamos buscar isso aonde? Os meninos estão ligados ao aparelho de uma maneira que virou uma espécie assim de, usar a palavra, crack, uma espécie de crack. Aliás,
A gente tem na Universidade de São Paulo um laboratório fazendo estudos e dizendo que o vício do uso do computador, mais propriamente do telefone celular, tem dominado de tal maneira as mentes que quando o trabalho de desintoxicação tem que ser feito, é como se estivessem fazendo a desintoxicação de uma pessoa dominada pelo crack. Olha aonde nós chegamos. E aí me permitam, na condição de educador, alguém que tem a obrigação de, ao avaliar, observar todos os lados do que está acontecendo, eu não estou condenando a quarta revolução científico-tecnológica. Não. Eu estou dizendo que nós, na condição de educadores, precisamos estar mais preparados. E aí é que está uma grande dificuldade. Eu não vejo a educação como política de Estado. Eu vejo a educação como política de governo. E a educação como política de governo, ela vai sempre estar fazendo aquilo a que interessa o governo do momento. Está aí o nosso Plano Nacional de Educação. Que deveria valer 10 anos, né? Sempre, porque todo plano de educação, seja municipal, estadual ou federal, ele é decenal. Lá atrás, em 2014, nós iniciamos o plano. Ora, 2014 com 10 anos em cima, são 2024. Nós estamos terminando o nosso Plano Nacional de Educação de 2014 sem sequer vencer 50% daquilo que o plano propunha enquanto metas e estratégias para uma educação social de qualidade. Fizemos recentemente as conferências municipais e intermunicipais de educação, as conferências estaduais e fomos a Brasília participar da CONAI, a Conferência Nacional de Educação, para que o Congresso Nacional agora receba e construa o nosso novo Plano Nacional de Educação. E pasmem vocês, nós os educadores estamos agora esperando que esse novo Plano Nacional de Educação entregue a um Congresso Nacional conservador, principalmente a Câmara dos Deputados, escreva um Plano Nacional de Educação que respeite o pensamento das bases, onde tudo foi discutido de maneira democrática, e nós, os educadores do Brasil, queremos agora um novo Plano Nacional de Educação que nos dê, Paulo, um sistema nacional de educação que nós não temos. Nós temos um Sistema Nacional de Segurança Pública, nós temos um Sistema Nacional de Saúde, um SUS, que com as suas dificuldades tem resolvido muitos problemas da saúde do povo brasileiro, e nós não temos um Plano Nacional de Educação. O que nós temos são, eu diria, sistemas municipais de educação, sistemas estaduais e sistema federal, que trabalham em harmonia e conjuntamente. Repito, é fundamental que o Congresso Nacional de Educação, ao elaborar o novo Plano Nacional de Educação, revise questões cruciais da educação brasileira. Por exemplo, nós não queremos e nós não podemos ter o ensino médio que nós estamos tendo agora no Brasil. Aliás, olha a palavra, Paulo, ensino médio. Observe que o termo induz ao entendimento de que se é ensino médio, ele está no meio de alguma coisa. Não está. Como o ensino médio brasileiro nunca teve uma identidade, ele não está no meio de nada. Quando a gente olha a educação básica como nosso primeiro nível de ensino, eu tenho aqui o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino médio é a última etapa da educação básica. E aqui dentro a gente tem de 0 a 3 anos as crianças na pré-escola, na creche. A gente tem aqui a partir dos 6 anos as crianças do ensino fundamental, e agora a gente tem o ensino médio, que é a última etapa da educação básica, que deve preparar os adolescentes para o prosseguimento de seus estudos posteriores, vestibular, Enem, etc. Então, a gente não quer esse ensino médio que está aí,
que começou no governo do presidente Temer, que se aprofundou no governo desse cara que infelizmente chegou a ser presidente do Brasil, que é o Bolsonaro. E aí nos deram um ensino médio que massacra esse jovem. Por quê? Porque é um ensino médio que fala em que o jovem pode escolher na sua formação seus itinerários formativos. No segundo ano para o terceiro, ele poderia escolher o que é que ele está querendo para ele enquanto formação. Como? Se a gente tem escola de ensino médio no interior desse país, que os meninos terminam o ensino médio e não tem aula de química, de física, de matemática, porque não tem professores para tal. A gente tem tido uma improvisação, que eles estão chamando inclusive de projeto de vida, aonde um professor que de manhã dá aula de língua portuguesa, à tarde toca violão, ou faz, de certa maneira, um trabalho para que o menino aprenda uma receita de bolo. Aí está a ideia que precisa ser cortada, porque a gente não pode prosseguir formando jovens apenas com o pensamento do ensino superior, da ideia propedêutica de educação. A gente precisa entender que nós estamos aqui nessa sala agora, falando, usando novas tecnologias, mas alguém chegou aqui e fez essa energia funcionar. Quem foi? Foi um indivíduo formado do ponto de vista do ensino médio técnico. E isso tem que ser visto, isso tem que ser, inclusive, eu diria, do ponto de vista de quem administra, valorizado. Os jovens precisam entender. E olha, veja bem, eu não estou dizendo que não quero que o jovem chegue à universidade, não. Pelo contrário, se eu disser isso, eu vou ficar desempregado. Não é? Como professor. O que eu estou dizendo é que a gente não pode chegar ao absurdo de imaginar que é apenas a universidade que faz uma sociedade andar. Não, são todos os setores. Daí é preciso que se diga que o ensino médio, com mais tempo na educação, mas, contudo, todavia, não mais tempo para a mesma coisa. Mais tempo para o que é essencial na formação de um ser humano, que ao adentrar a escola vai buscar aquilo que deve ser o papel da escola, instruir, porque o papel da família é educar. Nós estamos caminhando já para a reta final, tem mais um tempinho, mas eu queria aproveitar e destacar agora que o senhor pudesse compartilhar com a gente a experiência no campo literário. Né? Você tem inclusive um livro já para chegar, e eu sei que toda essa informação que a gente está recebendo também nos vai formando em relação a esses temas que a gente está colocando, a educação, a cultura, política pública de educação. Quando o senhor estava falando sobre o desenvolvimento do SUS na saúde, a gente pode entender assim também que foi estabelecido o SUS para a cultura, não é? A partir do Sistema Nacional de Cultura, como o senhor comentou em relação à educação, e claro que não tem como, nessa projeção do tempo, não tem como a gente entender que houve sim essa interrupção histórica, que inclusive desmanchou, né, o Ministério da Cultura, e a partir daí muita coisa também foi sendo desmantelada naquilo que já vinha avançando com muita dificuldade, né? Não quer dizer também que estava avançando bem, não, porque como o senhor disse, um passo estava sendo dado, mas o outro também precisava e não, né? Ficou para trás. Veja bem. Então essa perspectiva do campo literário, né, do que o senhor está produzindo, que eu sei que também está dentro desse campo, desse papo que a gente... Corretamente. Por exemplo, eu acabei de terminar de vender, graças a Deus, aliás, eu dou sempre graças a Deus a tudo, sabe, Paulo? Eu fico pensando assim em pessoas que não acreditam em um ser superior, e isso me preocupa. Me preocupa tanto que eu gostaria de ver um dia um avião cheio de ateus tendo caído, para que eu pudesse escutar a caixa preta. O que é que a caixa preta do avião teria dito, né? Estaria dizendo a partir das falas dos ateus. E eu estou dizendo isso com todo respeito a quem o seja. Graças a Deus, esse nosso livro, Quando a Escola Diz e Não Faz, o outro discurso da escola, que foram 1000 livros editados pela editora Schoba,
na cidade de Saltos, no interior de São Paulo. Ele foi um livro onde eu procurei fazer uma análise sociológica e pedagógica daquilo que a escola promete e não entrega. E isso fica muito claro, porque não é que não entregue, é que entregue de forma deformada, porque o calendário cultural que a escola se baseia nele para trabalhar, ele é um calendário extremamente positivista. E na medida em que ele é positivista, ele é conservador. E sendo conservador, as ideias ficam enquadradas. Eu vou dizer bem rapidamente aqui alguns exemplos, para você ver por que é que esse livro, de certa forma, vendeu bem, os professores estão entendendo a sua proposta. É o seguinte, você pega o calendário cultural escolar, e quem passou por uma escola, todos vocês aqui passaram, observe que durante o ano muitas coisas se repetiram. E se repetiram fundamentado em datas. E as datas que não são analisadas criticamente, são apenas, eu diria, vivenciadas enquanto eventos. E é preciso, quando se fala de educação, ter a compreensão dupla da palavra evento. A escola tem feito muito evento com E separado. É vento. O vento leva. O evento com E pegado, ele é significativo. Ora, vamos dar um exemplo. Nós estamos vivendo um dos períodos culturais da maior importância de Caruaru, que é o São João. Agora mesmo, sabe o que é que as escolas vão fazer? Dentro desse calendário cultural positivista, engessado, elas vão fazer o seguinte: elas vão pegar as crianças, e aí as mães e os pais vão ver isso muito mais rapidamente, porque a escola dana-se a mandar, através do celular, aquilo que o filho está fazendo, que é para ver se a mãe e o pai observam e batem palma, e termina batendo, porque a família não está, claro, obviamente preparada para caminhar com o seu filho dentro da escola. É tanto que a ideia americanizada de homeschooling entre nós não caberia nunca, ok? Aí estamos vivenciando São João. A professora vai pegar os meninos, o menino com um dente bom, bonito, vai pintar de preto para dizer que o matuto tem dente podre. A escola vai pegar uma criança, vai botar um remendo na sua calça nova, da farda, para dizer que o matuto, esse homem do campo lá, está sempre com a calça rasgada. A professora de língua portuguesa, ou de literatura, quem sabe, vai fazer um texto com palavras erradas. E os meninos vão ler de maneira errada, ela vai corrigir, mas ela vai querer dizer ali que esse homem do campo fala errado. Imagine, estão caricaturizando o homem do campo, esse indivíduo que está lá num sofrimento enorme, produzindo, para ver se a gente tem a nossa mesa mais colorida, do ponto de vista alimentício, para uma qualidade melhor do que a gente come, inclusive para o preço. Mas observe que a escola está nesse momento, a partir de vivenciar o São João, fazendo aquilo que não deve ser feito com aqueles que ainda estão no campo, porque esses são resistentes, já que eles não têm lá uma qualidade de vida para sobreviverem como deviam. Não tem assistência médica como deve, não tem escola de qualidade pensada nele, metodologicamente falando, porque a escola do campo precisa ser vista de maneira diferenciada, como diz a lei 93/94/96, mas a escola vai fazer isso. Aliás, vai brincar de quadrilha, ainda bem que é quadrilha de São João, não é a de Brasília. Vai tocar fogo no mato, vai fazer uma fogueira, vai atingir o meio ambiente como nunca. Porque aí é necessário dizer que estamos comemorando, do ponto de vista cultural, o que precisa ser comemorado, as festas juninas. Ok, isso é junho. Mas nesse calendário cultural positivista, pensado lá a partir da cabeça de pessoas como Augusto Conte, que colocaram lá na bandeira brasileira o lema "Olhe progresso". Olhe para quem? Progresso para quem? Reflete. Aí, em setembro, no dia 21, esse calendário cultural escolar comemora o dia da árvore. Essa mesma professora faz uma fila, tira os meninos, leva para fora da escola, planta uma árvore, faz um discurso sobre o meio ambiente, e a criança um pouquinho mais inteligente na frente pergunta para a professora o que é que ela está querendo. Porque tocar o fogo no mato em junho, em setembro destrói a natureza.
Isso está ficando Ou sério. então planta em setembro para poder em junho retirar a madeira. Para queimar também, né? Se der tempo, dependendo do que se vai plantar. Mas é só mostrando um pouco que esse calendário cultural escolar, e foi isso que eu fiz no livro, quando a escola diz e não faz, o outro discurso da escola, foi analisar. Em dezembro, a escola brasileira consegue trazer Papai Noel da Lapônia, um local extremamente frio, para um país de clima tropical. E o Papai Noel chega, a escola se Papai Noeliza, mas não se cristianiza, por exemplo. E não é que tenha que se cristianizar do ponto de vista religioso, porque a escola pública, como está lá escrito no artigo 33 da LDB, precisa ser uma escola laica, já que a gente está num Estado laico e democrático. Mas não é assim que se faz. Aí o Papai Noel chega na escola, porque o Papai Noel é um grande símbolo do capitalismo. Papai Noel vende, Jesus Cristo não. E a professora? A professora passa por um processo de mais-valia. Aquilo que o nosso Karl Marx tanto nos ensina. Ela leva algodão para casa à noite, transforma em neve, trabalha mais tempo em casa e traz para receber Papai Noel na escola. Esse é o calendário cultural escolar que eu estou aqui combatendo e que escrevi um livro analisando ele. E o que está vindo por aí agora é o livro LDB, Escolas e Práticas Pedagógicas. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Escolas e Práticas Pedagógicas. Qual é o objeto central de estudo desse meu livro, dessa minha pesquisa, que eu espero colocar, se Deus quiser, em agosto, nas livrarias? É o seguinte, Paulo, as pessoas estudam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação num curso de pedagogia, como estudava no passado, estrutura do ensino, para tirar uma nota. Aliás, tem 3 coisas que estão acabando com a educação. 3. Alguém de lá que eu diria, acadêmico como eu, talvez agora me faça uma crítica dizendo que eu vou resumir o problema da educação brasileira em 3 elementos. É apenas algo que significa e precisa ser dito. 3 coisas estão acontecendo e elas não são boas numa sala de aula. 3. A primeira delas, os alunos não estão prestando atenção à aula. E prestar atenção à aula não é ficar olhando um professor fazer uma exposição didática que não chega a ser uma exposição didática dialogada. Prestar atenção à aula é participar. Agora, participar não é apenas estar presente. Participar é intervir, dialogar, perguntar. E eles não estão prestando atenção na aula como devem. Certo? Esse é o primeiro problema do meu entendimento. O segundo problema, Paulo, é que eles não estão lendo livros físicos, precisam ler. Ah, mas alguém poderá dizer, é culpa também da escola, que faz indicações que na realidade eles não gostam. Ora, essas indicações, elas podem ser mudadas. A gente não pode dizer que alguém possa ter uma formação sólida se não se voltar para a leitura de uma literatura, lendo, por exemplo, um Machado de Assis. Claro que isso é importantíssimo e isso precisa ser feito. Mas observe que tem adolescentes aí lendo muito Harry Potter. É tanto que aparece e vende. Mas eles não estão lendo. E isso é muito ruim, porque não desenvolve, principalmente na primeira infância, o cérebro. E eles precisam, quando você fala de primeira infância, leitura, professor, sim, a leitura do desenho, a leitura da indicação da professora, o ensinamento, isso vai crescendo no ensino fundamental e no ensino médio. Eles não estão lendo como devem. E o pior, Paulo, me permita, Paulo, o pior é que eles estão estudando, mas eles estão estudando para a prova. Não estão estudando para o curso. Estudar para a prova é aquele indivíduo que quando chega na sala e decorou o conteúdo, ele chega como se fosse um intelectual. Ele chega dizendo, eita, estou pronto. Alguém diz, não vai ter prova hoje. Ele diz, como? Não vai ter prova hoje? Não, não faça isso não. Precisa ter. É que ele decorou. Se ele deixar para fazer amanhã, ele não sabe.
Então isso está deformando a sala de aula, a aprendizagem e, consequentemente, trazendo para a gente elementos extremamente negativos da formação. Porque eu lembrei de que, nesse caso, Ziraldo, que nos deixou há pouco tempo, estava certo quando ele diz que ler é melhor que estudar. Está aí, para você que ainda não parou para pensar nessa frase, onde o professor Roberto Peixoto queria chegar. O nosso tempo é breve, mas já deu para ver que é de muito aprendizado e também já deu para ver que, por esse motivo, a gente vai convidá-lo em outro momento para não só aprofundar essas questões, como também ampliar para tantas outras que venham pela frente. Eu quero registrar minha gratidão, é uma honra tê-lo conosco. Dizer também que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, deixe aí sua opinião sobre o programa, compartilhe. Você que está assistindo, que agora, além de ouvir, também pode se assistir pelos os demais canais de podcast. Então, muito obrigado pela audiência. E esse momento eu franqueio agora para as suas considerações finais e, claro, complementar com mais alguma coisa, acho que deva. E no final, eu tenho até um pedido breve para fazer, mas vou deixar para o final. Vamos aguardar esse momento aí com o professor Roberto Peixoto. Eu quero apenas, Paulo, acrescentar um pouco desse novo livro, porque quando eu disse que nós estamos escrevendo um livro sobre LDB, escolas e práticas pedagógicas, sim, é porque é o seguinte, a gente observa que os professores, na sua formação inicial, lá na graduação, eles pagam uma disciplina, antes era a estrutura do ensino, depois legislação do ensino, e eles apenas pagam essa disciplina para tirar uma nota, para passar. Isso também acontece, infelizmente, na pós-graduação, lato sensu e estricto sensu. Se faz um trabalho para tirar uma nota. Muito bem. Quando é que eles querem estudar a legislação? Quando eles vão fazer um concurso. Por quê? Porque o concurso vai cobrar a legislação. Aí o que é que ocorre? Vou falar em ocorrer, eles correm para o cursinho, achando que vão ter agora toda uma formação aprofundada. Não terão. E eu me preocupo com isso muito. Então esse nosso livro, quando eu digo que ele é LDB, escolas e práticas pedagógicas, é porque o nosso objeto de estudo continua sendo a pesquisa para aliar artigos, parágrafos e incisos da lei àquilo que o professor precisa fazer ou que já está fazendo no chão sagrado da escola, na sala de aula. É um estudo de caso em química, em história, em geografia, que quando eu escrevo, eu estou mostrando que se o professor está trabalhando desse jeito, ele está atendendo ao que a legislação pede. Então, o professor terá a oportunidade de se aproximar da lei para tomar conhecimento, porque é uma necessidade, mas ao mesmo tempo vai perceber que muito do que ele já está fazendo, mas não sabe, é que quando planeja essa aula e a está executando, ela está atendendo ao que a lei está pedindo. Esse é o objeto central desse meu novo livro, que deverá estar sendo lançado, se Deus quiser, agora em agosto, porque vai ser um presente meu, já que no dia 6 de junho eu estarei completando 70 anos, e aproveito para dizer que vou fazer um aniversário denominado de Setentão Solidário. Teremos um local onde as pessoas serão convidadas. Eu vou pedir apenas que leve 2 quilos de alimentos. A gente vai conversar, comer um pouco, beber, e todo esse alimento ele será revertido para a União Beneficente dos Artistas e Profissionais de Caruaru. Uma casa centenária que a cidade de Caruaru está esquecendo e que a gente precisa fazê-la voltar, revigorar-se e não se perder, como são algumas coisas que Caruaru está vivendo. Olhe para o comércio do Timoclube, que o prefeito agora, nesse momento, está fazendo uma intervenção jurídica legal lá, para tentar resgatar aquilo que é um patrimônio da história de Caruaru. Olhe para a Cagep, que virou uma favela e que ali poderia ser, por exemplo, o terminal oeste de passageiros de Caruaru. Então, a União Beneficente dos Artistas e Profissionais, heroicamente conduzida, né, pelo Marcolino, tá? Pois é um herói, o Marcolino é um herói. Então, Paulo, eu quero agradecer a você, a todos,
que estiveram e que estão nos assistindo, na medida em que esse fuso horário na internet é eterno. Para mim foi uma satisfação enorme poder colaborar com o programa e fico à disposição para qualquer outro momento, né? Quem sabe, inclusive, divulgando o meu próximo livro. Guarde aí já na sua memória uma frase, talvez até de Paulo Freire, eu não sei, porque geralmente a gente termina com a frase, às vezes eu digo a frase, eu até tinha preparado um aqui, mas gostaria que você fizesse, no caso, essa finalização com uma frase e deixando ela para reflexão a quem está nos assistindo, não só pelo canal do YouTube, mas também pelos demais canais de podcast. Como o tempo todo aqui, a nossa fala foi de maneira enfática sobre a educação, eu gostaria de dizer, fazendo uma comparação, que para chegar através da educação, da forma como o Estado brasileiro conduz a nossa educação, são precisas duas coisas: querer e sonhar. Querer significa buscar, lutar para encontrar. E ninguém vive sem sonhar. Então a minha frase é: os homens são o que sonham, desde que não permaneçam dormindo.